programa A Gente em Destaque vai conversar hoje com o juiz aqui de Jacareí, é o Dr. Marcos Reis. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceitado essa entrevista. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Queria começar essa nossa conversa falando um pouco sobre a sua trajetória, né? A gente estava até falando antes da gravação. O senhor nasceu em São Paulo, a família é de São Paulo também? Família de São Paulo, capital. Nasci lá, meu pai nasceu no interior, né, em Itapetininga, mas viveu a vida toda dele praticamente em São Paulo e nasci lá em 1977. E a sua infância você passa lá também, né? É no Brooklyn que vocês moravam, né? Minha infância toda no bairro de Moema, né, de Indianópolis ali, e depois de casado no Brooklyn. E como que o senhor lembra dessa época, dos anos 80, no bairro em São Paulo? Tem muitas recordações daquela época? Eu lembro bastante de esporte, fazia muito esporte. Quando era pequeno, brincava bastante. A gente não tinha essa tecnologia celular que a gente tem hoje, né? Então, a infância naquela época era bem diferente da atual, né? Tanto na parte escolar, quanto na parte de brinquedo em casa, com a família, né? Hoje, meus filhos, eu vejo pelos meus filhos, mudou bastante aí do que era na minha época, né? A gente tenta até que isso seja restrito um pouco, restringir, mas é difícil, né? Com as tecnologias de hoje. Hoje a criança fica muito mais em casa no celular, né? Então, a gente tenta, pelo menos a gente tem que tentar estimular o esporte, estimular jogo, né? Estimular outras brincadeiras e realmente deixar o celular, aqueles programas que eles gostam para alguns momentos só do dia. E é uma família grande a sua? Muitos irmãos ou não? Não, tem só uma irmã. Uma irmã? É. E o senhor decide cursar Direito por qual motivo? Tinha advogados na família? Na verdade, meu avô foi desembargador, foi um dos fundadores da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados. Eu não cheguei a conhecer, quando eu nasci ele já tinha falecido, né? Dr. Isnar dos Reis, foi um dos fundadores da APAMAGES, né? E eu lia bastante coisa dele, desde a época que eu comecei a me interessar pelo direito. E meu pai foi promotor e depois procurador de justiça, mais de 30 anos de Ministério Público. Já advoga, né, aposentado. Então foram duas inspirações para mim para seguir a carreira do direito. E o seu pai é promotor, então o senhor deve ter, durante a infância, assim, ele conversando muito sobre direito? Eu conversava bastante, ele nunca me influenciou para falar, você vai fazer direito, né? Me deixou sempre à vontade. Eu sempre fui apaixonado pelo direito, né? Como conhecer. Fui bem decidido, desde a época da colegial, ainda cursava, eu já estava decidido para cursar direito. Quanto à carreira pública, não, né? A gente vai desenvolvendo isso na faculdade, vendo o que você tem mais de... para qual lado do direito que eu ia seguir, mas assim, com relação à carreira, ao curso mesmo e a cursar direito, eu nunca tive dúvida, né? Então, além do seu pai, tinha mais alguém? Algum outro parente advogado, não? Minha irmã é advogada, né? Como ela entrou depois na faculdade, um ano e 3 mais nova que eu. Mas a minha mãe é professora, trabalhou muitos anos na ACD em São Paulo. Ela era professora e depois foi para a ACD, com uma parceria da prefeitura com a ACD, e ficou muitos anos cuidando de criança com deficiência. Então, um trabalho bonito que ela fez, né? Também hoje ela é aposentada. A ACD presta um trabalho bastante... um trabalho bacana. E ela era voluntária mesmo na ACD? Não, ela trabalhava, ela era... eu acho que foi, não lembro ao certo, mas me parece que foi um convênio, alguma parceria da prefeitura com a ACD. Ela era professora e com turma de alunos e me parece que algumas foram cedidas para a ACD e ela lá trabalhava como professora, ensinava parte de psicomotricidade, também e ajudava as crianças ali, tinha as crianças que ela cuidava ali todos os dias da semana. E hoje ela aposentou, mas assim, ela gostava muito de trabalhar lá na ACD.
E o senhor se formou na PUC, né? Na PUC São Paulo. PUC São Paulo em 99. 99. E aí o senhor advoga por poucos anos, mas... Não, eu advoguei por pouco tempo, na verdade. Tempo, né? Eu advoguei por... na verdade, eu tomei posse na magistratura no mês de setembro de 2000, no ano seguinte. Até foi bem rápido aí. Estudei bastante na época da faculdade. Comecei a fazer curso antes de me formar. E estava decidido pela carreira pública mesmo. E naquela época eu precisava ter estágio estágio probatório, não estágio probatório, digo estágio de 2 anos, seja como estagiário da OAB, como estagiário do Ministério Público. Eu fiz concurso para estagiário do Ministério Público, fiquei mais de 2 anos como estagiário e já estava apto para prestar concurso. Hoje mudou a situação, né? Hoje a Constituição já foi alterada, hoje precisa um período, parece 3 anos, né? Para prestar concurso, 3 anos de atividade profissional. Naquela época não tinha. Eu também acho que não muda muito a situação da pessoa. Eu entrei na magistratura muito jovem, como outros colegas no meu concurso entraram muito jovens, hoje são excelentes juízes, estão trabalhando aí e não acho que é a idade da pessoa que vai vincular se vai ser um bom ou mau juiz. É a dedicação da pessoa, independente da idade. Experiência de vida, dedicação ao trabalho. Então, a colega mais nova que entrou comigo no mesmo concurso tinha 22, ela tomou posse com 22 anos. As pessoas até quando veem um juiz jovem com 22, 23 anos, até tomam um impacto, né? Isso. E o senhor, quando entrou na faculdade, já tinha essa intenção de depois fazer o concurso para juiz? Uma carreira pública, né? Na verdade, eu estava dividido, talvez, entre o Ministério Público e a magistratura. Eu fiz estágio no Ministério Público, mas no estágio você acaba percebendo que você quer uma coisa mais centrada, você quer não tanto uma posição de acusador, nem também de defensor, uma posição mais neutra de decisão, de poder julgar dentro da tua convicção, ter a sua liberdade de convicção. Então, a magistratura foi criando a vontade e o próprio... todos os predicados para ser um juiz no curso da faculdade e acabou dando tudo certo e eu sou bem satisfeito, bem feliz no que eu faço, né? Sou plenamente satisfeito e acho que eu me realizei profissionalmente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os seus professores da faculdade da PUC, né? A gente tem... Em São Paulo realmente estão os grandes cursos de Direito, a gente tem o Largo São Francisco, né, que é o da USP, Isso. a PUC, que o senhor frequentou. Os grandes professores que te ensinaram na faculdade, o senhor podia falar um pouco sobre esse período lá? Eu tive ótimos professores, tive professores que não eram tão bons, como em toda a faculdade, eu acho. Lá, mesmo na São Francisco, na USP, eu tenho colegas, amigos de infância que se formaram na USP, que tinham excelentes professores e tinham professores que falaram que a aula era muito ruim, a aula era fraca. Então, acho que em qualquer lugar. Então, tive professores marcantes e professores que também não me marcaram também. Eu acabei estudando, aprendendo em cursos preparatórios de concurso. Algumas matérias eu acabei me desenvolvendo mais no curso fora da faculdade do que na própria faculdade. Mas, assim, eu tive excelentes professores, principalmente direito penal, direito processual penal, direito processual civil, eu tive excelentes professores, direito constitucional, tive aula com o Dr. Cássio Scarpinella Bueno, hoje é um dos grandes juristas aí. Tive aula com a doutora Rosa Neri, foi minha professora de Direito Civil. Quem não queria ter aula com a doutora Rosa Neri? Então, ela me deu aula na faculdade todos os anos da faculdade tive aula com a doutora Rosa Neri. Então, professor excepcional. Em Direito Penal tive aula com o Dr. Camargo Lima, que foi um delegado de polícia, mas era um professor excepcional, todo mundo adorava ele. Então, enfim, são professores que marcaram mesmo a minha trajetória e que me ajudaram bastante na vida. Meu maior professor de Direito Penal, Direito Processual Penal foi meu pai, né?
Mesmo na época da faculdade, ele recebia os processos na época de procurador, me dava para eu ler, eu ajudava ele com algumas coisas. Já tinha um estágio ali com seu pai. Praticamente um estágio com ele. Então ele foi meu maior professor, né? E não só de direito penal, processual penal, mas quando todos os assuntos ligados. Até hoje, às vezes eu ligo para ele e converso sobre um assunto, sobre um caso. E não tem nada como conversar com seu pai sobre algumas coisas, né? E o que é ser juiz? Como é que o senhor definiria essa sua função? Como é que, por exemplo, como é que é para o senhor julgar outras pessoas? Você tem que ser uma pessoa centrada, tem que ser uma pessoa... Tem que entender a realidade da cidade, a realidade local. Hoje há muito tempo que eu estou no crime, né? Mas ao mesmo tempo eu estou no civil no Colégio Recursal de São José dos Campos. Mas ao mesmo tempo você tem que entender o contexto de cada caso, o contexto de cada pessoa, a situação pessoal de uma pessoa, por que ela fez aquilo, por que ela cometeu aquele crime, qual é a personalidade dela, se ela tem possibilidade de ressocialização. Julgar é uma coisa muito, uma situação difícil, tá? E você tem que estar preparado, você tem que estar ciente de todas as situações inerentes ao caso e decidir da melhor forma possível. É o que eu sempre tento fazer desde os meus 23 anos, quando eu entrei na magistratura. O que eu tento fazer é sempre ter o bom senso e sempre buscar a melhor solução. Nós vamos errar, mas a gente tenta, na maioria das vezes, acertar, né? Então, ao longo da minha vida, eu creio que na maioria das vezes a gente acertou, mas certamente erramos bastante, isso como toda pessoa, em ququer trajetória profissional, né? O senhor já se arrependeu de alguma sentença? O que eu lembre, não, de ter me arrependido de algum caso. Todas as vezes, por isso que todos os casos que o juiz ele tem que chegar em casa, acho que em toda situação, acho que todo magistrado chega em casa com a consciência tranquila, para colocar a cabeça no travesseiro e falar, fiz o melhor e eu acho que eu decidi de acordo com a minha convicção. Se a pessoa começa a não se sentir assim, começa a voltar com peso para casa, ela não está desempenhando de forma adequada o trabalho dela. Né? O senhor é daqueles profissionais que leva os casos para casa, fica pensando? Todas as situações, né? Na verdade, muitas vezes as pessoas acham que a magistratura vive o que a pessoa vive no fórum, né? Mas assim, a nossa vida é de debruçar em processo em casa. Quantas vezes eu fiquei até de madrugada, na época das férias. Então, aqui eu faço aqui audiência o dia todo, de segunda a quinta, às vezes na sexta, e os processos não acabam. Tem processo do Colégio de São José dos Campos que nós fazemos os votos para julgamento em sessão, julgamento virtual. Temos os processos aqui da vara, que não são sentenciados em audiência, então se eu faço audiência o dia todo, então o meu horário de sentença é de manhã ou à noite. Então, faz parte da rotina de cada juiz, com certeza de cada juiz espalhado pelo Brasil, trabalho em casa. Muitas vezes tem um tempo com a família e o horário que só depois das 9 horas, quando as crianças estão indo dormir, é o horário que você senta para trabalhar, ou mesmo no período da manhã no escritório, em casa. Então, o nosso trabalho não se resume ao que a gente faz aqui todo dia. Tá certo, a gente vai fazer então um rápido intervalo, a gente destaca e volta daqui a pouco, até já.